Olá, meu nome é Esperanza Bueno e bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te contar a minha experiência, minha primeira experiência com o Grimório Verum, mais especificamente com o espírito Clauneck. Vou começar falando sobre como eu conheci Clauneck. Eu conheci Clauneck através de um cliente que chegou até mim dizendo que tinha feito um pacto com ele. Até então, eu nunca tinha escutado esse nome, eu não sabia quem era, eu não sabia nem pra onde ia. Eu sabia que ele era do Grimório Verum. O meu gatinho decidiu brincar, então acho que pode ser que tenha um ruído aí de fundo, é meu gatinho brincando. Eu sabia que ele era do Grimório Verum. E naquela época, o Grimório Verum, no caso há uns 2 anos atrás, ou um pouco mais de 2 anos, ele era como se fosse intocável, ele era como se fosse um local que eu nunca deveria mexer, algo que eu nunca deveria acessar. Então, assim, existem muitas lendas, muitos dogmas, muitas construções medrosas em torno do Grimório Verum. A partir desse vídeo, eu vou contar pra vocês as minhas experiências com o Verum, não na intenção de te incentivar a mexer com o Grimório Verum, mas de desmistificar todo esse misticismo, todo esse drama, né? Esse terror que foi criado em torno do Grimório Verum. Eu sabia que era do Verum, até então este nome nunca tinha chegado até mim. Como o Grimório Verum pra mim era inacessível, era perigoso, era proibido, né, como ele é vendido por aí, eu não fiquei com medo, mas eu pensei, isso é um problema. Este espírito em específico, esse daimon em específico, ele é problemático, assim como todos do Grimório Verum. Detalhe, alguns espíritos como, por exemplo, o Beelzebub do Grimório Verum, Lucifuge, Rufocali, que tem inclusive o documento, né, o Código da Sombra, a Astarot do Grimório Verum, pra mim também eles eram problemáticos. Até porque até então eu só tinha evocado a Astarot do Lemegeton, assim que eu escutei esse nome pela primeira vez. Muito tempo se passou, né? Mais de 2 anos depois deste acontecimento. Minha jornada mágica, ela foi aí avançando, ela foi crescendo e com o passar do tempo eu fui perdendo medo. Eu cheguei, naquela época eu não tinha lido, né? Eu cheguei a ler o Grimório Verum depois disso. Eu achei muito interessante as magias que tinham lá, né? Os feitiços. Inclusive, eu ainda vou testar um feitiço do Grimório Verum. Não sei qual, mas ainda vou testar. Adaptado aí pra nossa realidade moderna e vou trazer aqui pra vocês. E eu cheguei ali nos selos, né? E foi onde eu vi ali, né? Sem ser ouvido falar, eu vi fisicamente. Eu vi o nome Clauneck, eu vi o selo Clauneck. E eu pensei, bom, ele tá aqui, é o primeiro que aparece abaixo da hierarquia que sustenta, né, o sistema política infernal, então reforçou mais ainda o medo ou aquela sensação de perigo que eu achava que eu tinha criado em torno do Clauneck, né. Até que chegou um momento na minha vida mágica, hoje em dia eu tenho um acompanhamento com um mentor, o meu professor falou, você vai ter que chamar Clauneck. E eu, como assim eu vou ter que chamar Clauneck? Era o primeiro espírito do Grimório Verum que eu ia lidar. Primeira vez que eu ia, assim, nossa, é acessível. Isso aqui realmente tá acontecendo. E assim, eu tive muito medo. Muito medo mesmo. E olha que anteriormente, eu precisei evocar Cacodemons. Não foi só um. Eu tive muito medo, que eu pensei, putz, é um espírito do Grimório Verum. Eu não conheço, eu nunca tive contato, as pessoas enchem de medo em torno desse Grimório. E eu perguntei, é isso mesmo? Eu tanco isso aqui está escrito pra eu fazer? O professor respondeu que sim, né? Então, assim, se eu tenho a capacidade, se estão dizendo que eu tenho a capacidade, eu vou acreditar, eu vou confiante, como se eu já tivesse feito isso 1 milhão de vezes. Era uma cerimônia completa.
Eu já tinha abandonado o sistema salomônico, tá? Eu tava só pelo do Crowley. E antes de evocar, eu fui pesquisar sobre ele. E eu encontrei um vídeo de um mago, assim, que eu acho ele muito sábio, muito eloquente, muito lúcido e desmistifica muito as informações em relação aos Daimons. Inclusive, 2 anos atrás eu tinha visto um vídeo dele falando sobre o Lucifugium Focale. E aí, este vídeo em questão era ele falando do Clownek. E assim, o vídeo mais lindo da minha vida. E todo o medo que eu senti, ele foi sendo dissolvido no momento que eu tava assistindo aquele vídeo. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo até linkado aqui, porque ele é muito bonito. No momento que ele falou, né, que Clownek era o primeiro movimento... Ó, gente, eu tô arrepiada e eu tô assim me emocionando, porque vai chegar ainda na primeira aparição e foi muito linda. Foi o primeiro movimento do abismo em busca de ser algo. Eu entendi a razão pela qual eu deveria evocar Clownek. Não era só porque tava escrito assim pra chegar no nível de evolução de alguma coisa, né, crescimento mágico. Mas era porque eu tava pronta pra ter contato com o Daimon dos artistas. Isso mesmo. Na minha opinião, na minha visão, o Clownek ele é o Daimon dos artistas. Não só dos artistas, mas também dos comerciantes que necessitam, né, de aparição, de brilho, porque também você pode ser um comerciante que tem lá o seu comércio, que ele é divulgado no boca a boca, ele não tem aquela aparição do sol, do brilho, mas ele é próspero. E o Clownek, o Daimon dos artistas, o Daimon do... Gente, eu estou realmente me emocionando, porque, ó, eu tô toda arrepiada. Porque a aparição foi linda. Destemida, o temor, ele se exauriu do meu corpo. E aí eu pensei, não, eu estou pronta. A espiritualidade também me disse que o Clownek era um verdadeiro gentleman, que ele era muito gentil. E aí eu pensei, tá, vamos lá, let's que let's. A evocação eu fiz tradicionalmente, ainda estava usando um sistema que não era o meu, então foi o RMP, foi o sistema do Crowley e eu chamei ele. A manifestação do Clownek foi uma coisa tão linda, tão próspera, tão bela, que eu acho que nunca mais na minha vida eu vou ver algo tão lindo, tão bonito. Gente, eu tô toda arrepiada contando, tá difícil assim de eu chegar até o final, tô segurando o choro, porque foi uma beleza sem par. Foi uma beleza, assim, de tirar o fôlego, a aparição. Quando eu chamei, eu tava, assim, bem embriagada, né, do ritual, das orações, eu tava muito concentrada, eu estava ali. Mas assim, a minha atenção ela tava em 3. Ela tava aqui na minha tela mental, ela tava no ambiente, ela tava no meu corpo. E aí a tela mental toda escura, um breu total, até que eu vejo um raio de luz que gera uma explosão. Tipo um Big Bang. Eu vejo como se fosse um Big Bang. Gera uma explosão e essa explosão ela se transforma em brilho, em luz. Se transforma no sol, um brilho maior do que o sol, uma luz... Gente, é difícil de colocar em palavras a experiência, eu espero assim... Eu tô até com um brinquinho do sol em homenagem a Clownek. Eu espero conseguir retratar, né, isso aqui com muita fidelidade. Só que foi um brilho tão intenso que eu pensei, meu Deus, eu não suporto tanto brilho. E aí, do brilho, eu fui pra um local que ele era muito claro, assim, o chão, ele era branco, ele parecia ser feito de uma pedra branca, mármore branco, era um branco branco. E assim, no centro tinha um trono dourado, e lá estava Clownek, essa experiência, assim... eu vou chegar a um vídeo ainda que eu vou contar pra vocês do Scrying que o Cavaleiro Furcas me ensinou a fazer. Então essas experiências é o Scrying, onde eu sou teleportada, a minha consciência ela é jogada na dimensão do espírito. Ele veio na forma de um anjo,
Se levantou do trono e aí eu vi asas enormes, a pele era toda dourada, brilhosa, como se fosse de glitter. Tudo, as asas, as roupas, os cabelos, tudo era dourado e brilhante, como se fosse ouro. Não era brilho, era ouro, era como se o sol tivesse batido no ouro, tivesse refletindo, era como se as partículas se refletissem luz. E vendo aquela cena, vendo ele ali, eu não soube mais como reagir, eu não soube o que falar, eu não soube o que pedir. E eu comecei a chorar, porque, gente, foi uma beleza tão grande, que assim, inundou a minha alma, o meu espírito. Ele saiu do trono, ele veio até mim. Eu tinha a visão em primeira pessoa e tinha a visão em terceira pessoa. Minha consciência estava dividida em três. 3 aqui e 3 lá, na dimensão dele. E ele, assim, se aproximou de mim e começou a conversar comigo. Até o momento que foi chegando o final da ritualística, né? E ele despejou sobre mim luz. Luz. Era ouro líquido. Isso, ele despejou sobre mim ouro líquido que estava vindo em forma de luz. Eu senti que pela minha cabeça corria ouro e o meu corpo, as minhas veias, elas estavam começando a correr ouro. Eu sentia brilho correndo pelas minhas veias, eu sentia ouro líquido correndo pelas minhas veias. Eu sentia que as minhas mãos estavam prontas ou sendo preparadas para fabricar ouro. Naquele momento eu fazia parte do exército do grande investidor universal, do primeiro investidor universal, do primeiro tesoureiro universal. Aquele que sabe onde coloca e onde retira ouro. Onde o ouro ele se liquefaz ou onde o ouro permanece sujo. Depois dali, eu encerrei a ritualística. E eu passei alguns minutos consideráveis, eu acho que eu cheguei a ficar horas, deitada no chão do templo, chorando. Chorando muito, porque eu pensei, gente, a minha vida ela não faz mais sentido. Não tem mais razão pra eu continuar, porque eu nunca mais vou ver uma beleza tão grande como essa. Aonde? Aonde que vai existir uma beleza tão grande como essa? Aonde que eu vou ver novamente? Onde que eu vou ter uma experiência como essa de novo? Ou melhor do que essa? Não faz mais sentido eu continuar aqui. Eu quero ficar com ele. Eu quero ficar lá. E eu passei muito tempo chorando, assim, pensando na beleza dele. E em como ele me inundou. E hoje eu entendo que esse choro foi realmente pra lavar aí o espaço. Que ele tava muito poluído, né? Então ele me encheu de energia, de uma energia diferente, uma energia boa. Então foi pra lavar o espaço. E depois eu saí do templo e continuei chorando por horas. Ali se sucederam muitas horas choradas com este mesmo pensamento. Eu nunca mais vou ver uma beleza dessa. Eu nunca mais vou passar por uma experiência como essa, que na Terra não tem uma beleza como essa. Acho que ninguém nunca vai me tratar na mesma gentileza com que eu fui tratado hoje, na mesma delicadeza. Gentleman, gente, gentileza é uma palavra que não se aplica a como eu fui tratada, como eu fui recebida. E o que acabou mudando, né, com as práticas? As práticas que se sucederam, eu fui desenvolvendo o meu próprio sistema. Hoje em dia é o meu sistema mágico, cerimonial, feito por mim, que eu utilizo e eu fui chamar ele, né? Não houve mais uma aparição tão gloriosa quanto essa, mas ele permanecia muito bonito e muito solícito a tudo o que eu pedia. E uma última aparição dele, a mais recente, foi que assim, eu cheguei num esgotamento, porque eu lido muito com causas de quebra de demanda, assim, coisas saturninas, sabe? E eu cheguei em muito esgotamento e eu pedi que ele... Eu escutei o en dele, né? Não pedi, eu não fiz pedido. Eu escutei o en dele e foi como se ele tivesse entendido a minha necessidade. Que ele veio e me encheu de luz de novo. E a partir daí eu fui levantando, eu voltei a tomar sol.
minha criatividade, meu desejo por fazer as coisas foi voltando, eu fui entendendo por que eu deveria fazer isso, por que eu deveria fazer aquilo, por que eu estava nesta fase de vida, nesta jornada que eu estou agora. E junto com a luz veio a compreensão de que, além de eu ser capaz, né, de fazer coisas extraordinárias, das que eu já fiz ou as que eu tenho feito, eu estou exatamente onde eu deveria estar. Mas a experiência com o Clauneck me fez perceber algo muito maior. O medo construído faz com que ele ou outros espíritos se comportem negativamente. Então, assim, eu que tinha muito medo do Grimório Verum e tirei esse medo, né, me despi desse medo antes de entrar em contato com ele, faria com que ele se comportasse negativamente. Se esse medo permanecesse na minha psique, na minha mente. O medo, ele é necessário para nossa sobrevivência, mas medo demais vai fazer com que você tenha experiências péssimas na magia. Não estou dizendo que você tem que ser totalmente imprudente, mas saber dosar o teu medo, quando você deve e quando não deve ter medo. Porque se você, por medo, tratar um espírito como um marginal, ele vai agir como um marginal. Bom, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Meu Instagram, quiser entrar em contato comigo, primeiro link fixado. Te convido a conhecer a nossa loja. Eu sou artesã também. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.